Evangelho de João, capítulo 14, versículo 16. Vamos ler do versículo 15? Vamos ler do versículo 15, que pega todo o contexto da promessa de Jesus, que diz assim, Evangelho de João, capítulo 14, versículo 15, diz assim: se vós me amais, guardai os meus mandamentos, e eu orarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que ele possa habitar convosco para sempre. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não vê, nem conhece, mas vós o conheceis, porque ele habita convosco e está em vós. E eu não vos deixarei sem consolo, eu voltarei para vós. Amém? Só até aqui, só esses três versículos, 16, 17, 18, está a centralidade da nossa mensagem de hoje. Jesus, ele faz aqui a promessa para nós do Espírito Santo. Mas quem é o Espírito Santo? Quem é a pessoa do Espírito Santo? Uma das maiores tragédias da nossa vida hoje em dia, como cristão, é o fato de nós conhecemos a Deus, nós conhecemos Jesus como Salvador, conhecemos Deus como Pai, mas praticamente não conhecemos o Espírito Santo. Ouvimos falar dele, falamos alguma coisa a respeito dele, mas falamos de forma muito vaga quem ele é. Quem é a pessoa do Espírito Santo? Sabemos falar sobre a cruz, sabemos falar sobre perdão, falamos sobre os céus, mas vivemos uma vida cristã sem um relacionamento com aquele que Jesus enviou para caminhar conosco. Nós não temos tido um relacionamento devido com a pessoa do Espírito Santo. E a pergunta dessa mensagem, ela é simples, mas ela é profundamente importante para nós. Quem é o Espírito Santo? Quem é o Espírito Santo? Eu lembro que tem uma história a respeito da minha infância. Nós morávamos no Paraná. Eu era menino ainda, acho que não tinha nem 7 anos de idade. E nós estávamos na igreja, a igreja grande lá em Toledo, no Paraná. E éramos ainda só em 4 irmãos. Eu era o caçula até então. E nós fomos ao culto. Os meus pais saíram e eu me perdi entre eles, no meio dos irmãos lá. E eu me lembro que eu cheguei e peguei na mão de alguma outra pessoa pensando ser a mão do meu pai. E aí quando eu olhei e vi que não era o meu pai, eu entrei em desespero. E chorei, porque estava perdido. Até que alguém falou, calma, eu vou encontrar o seu pai. E aí houve um consolo, houve uma certa segurança. Não total, mas houve uma segurança, porque aquela pessoa iria me levar até a pessoa do meu pai, até encontrar o meu pai, para que estivesse em casa novamente, né? Para que fosse reagrupado a família. A pessoa do Espírito Santo, ela tem essa finalidade. Ele é aquele que nos pega pela mão e nos leva ao Pai. O Espírito Santo é a pessoa que nos conduz ao Pai. Então, quem é o Espírito Santo? Porque muitas pessoas, elas pensam que o Espírito Santo é apenas uma força espiritual, né? Pensa no Espírito Santo, ela pensa numa força que vem, a toma, a envolve, ou pega ela e tira de si, enfim, uma força espiritual. Ou às vezes uma energia de Deus, algo que ele sente, que ele arrepia, que é como uma eletricidade passando no seu corpo, ou às vezes uma emoção que o leva a chorar, que o leva a um êxtase ali, né? Ou apenas algo ligado a uma manifestação espiritual. O Espírito Santo esteve presente porque alguém falou em línguas. O Espírito Santo esteve presente porque alguém profetizou ou falou em nome de Deus como um profeta, né? Não sei como seria o entendimento, a interpretação de vocês de profeta, né? Cada um tem a sua forma de ser profeta, né? Mas o fato é, o Espírito Santo não são essas forças. Não são essas forças. A Bíblia, ela vai nos mostrar que o Espírito Santo é muito mais do que isso. Vai muito além do que isso, porque ele é a presença de Deus habitada em nós. O Espírito Santo é a presença de Deus habitada em nós. É interessante porque aqui em João 14, Jesus, ele começa dizendo aqui na sua última noite, né? A última noite de Jesus, quando os seus discípulos, durante a última ceia, ali estavam reunidos com ele, Jesus começa a falar de coisas que abalariam profundamente a vida deles, né, naquele momento. Era um momento muito
tenso, muito complicado, porque quando você olha o primeiro versículo do Evangelho de João 14, Jesus vai falar, não se turbe o vosso coração, não se turbe o vosso coração, porque ali Jesus ele fala sobre um deles ir trair ele, né? E aí eles falam, Senhor, quem vai trair o Senhor? Sou eu, sabe? Até que Judas sai ali, ele fala sobre ir morrer, e ali eles colocam objeção sobre a morte de Jesus, e ele também fala sobre ir embora. Agora você imagina a expectativa que havia neles, que Jesus construiu no coração deles ao longo de 3 anos, e agora Jesus está praticamente destruindo tudo aquilo que havia no seu coração como expectativa, o impacto que essas falas de Jesus trouxe para eles, para os seus discípulos. Eles tinham deixado tudo para seguir Jesus, e agora Jesus fala, onde vocês me traem, eu vou morrer e eu vou embora. Para eles, tudo que eles construíram em 3 anos, o motivo pelo qual eles abandonaram tudo, estava sendo destruído. E aí Jesus fala, não se turbe o vosso coração. Não fiquem preocupados, não fiquem conturbados. Mas aí, além de falar, não se turbe o vosso coração, Jesus ele fala sobre o consolo. Ele fala para os seus discípulos, né? Ele faz uma promessa, essa promessa extraordinária que nós encontramos aqui no versículo 16, quando ele diz, eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro consolador, para que fique convosco para sempre. Esse consolador, ele vai vir e vai permanecer com vocês, né? Aqui Jesus ele apresenta a pessoa do Espírito Santo. E a pessoa do Espírito Santo, na maneira como Jesus apresenta, essa pessoa, de fato, né, não uma força. Jesus ele chama o Espírito Santo de o outro Consolador. O que seria o outro Consolador? Ele está colocando o Espírito Santo na mesma proporção que ele é. Ele está dizendo, assim como eu fui com vocês, estive com vocês, andei com vocês nesses 3 anos, assim também será a pessoa do Espírito Santo, o outro Consolador. A palavra grega aqui usada, que é parakletos, né, que significa ajudador, companheiro, defensor, alguém chamado para ficar ao lado, para ajudar. Não é apenas uma palavra com uma única definição, mas é uma palavra com várias definições, porque a pessoa do Espírito Santo, nas nossas vidas, ele tem inúmeras funções, ele tem inúmeras finalidades para nos auxiliar em todas as circunstâncias. Isso revela algo muito importante sobre o Espírito Santo, mostrando que o Espírito Santo não é uma força espiritual. Não é uma força espiritual, não sabe, ele é essa pessoa, ele é um ser, é uma pessoa como Jesus foi, né? Materializado como Jesus é para nós hoje, alguém vivo, real, presente em nossas vidas. O Espírito Santo também é essa pessoa, não uma força espiritual, mas uma pessoa. E a Bíblia mostra isso claramente quando fala do Espírito Santo. Lá em Atos 13, 2, por exemplo, a Bíblia vai dizer que o Espírito Santo, ele fala. Quando nós lemos Atos 13, 2, diz assim, enquanto esses homens estavam em adoração ao Senhor e jejuava, o Espírito Santo disse, separem-me Barnabé e Saulo para realizar o trabalho para o qual os chamei. Eles oravam, jejuavam e o Espírito Santo falou. O Espírito Santo falou. Queridos, nós temos alguém que está diante do trono de Deus, tem acesso ao coração de Deus, à vontade de Deus, conhece todos os caminhos de Deus, todos os planos e os propósitos de Deus para nós, e que pode conversar conosco. Assim como eu e você conversamos, sabe? Assim como você me ouve agora enquanto eu falo, o Espírito de Deus, ele fala conosco. Ele fala conosco, porque essa voz aqui não foi algo, sabe, não, mas foi algo claro, foi bem expresso, dizendo, separa-me Barnabé e Saulo para realizar o trabalho para o qual os chamei. Os apóstolos estavam reunidos, orando acerca de uma situação, pedindo para Deus, Deus, o que nós fazemos com relação a isso? Qual é a direção? Agora, há algo interessante aqui. Como eles estavam diante de Deus? Jejum e oração. Por quê? Jejum e oração? Para silenciar os barulhos do mundo, as vozes internas e externas. Para silenciar as vozes naturais.
O barulho que o mundo faz à nossa volta, às vezes nos impede de ouvirmos a voz do Espírito Santo. Mas ele fala conosco. Ele está sempre ali como alguém para falar aos nossos corações. Mas além de nos falar, a Bíblia vai nos ensinar, lá no versículo 26 de João 14, vai nos dizer que ele é um professor. Ele nos ensina. Versículo 26 diz assim: mas o Consolador, que é o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, ele vos ensinará todas as coisas, e vos trará à lembrança todas as coisas, tudo quanto eu vos tenho dito. Ele vos ensinará todas as coisas. Sabe quando você está lendo a Bíblia e você não consegue entender aquela passagem, mas aquela passagem te incomoda, e você lê e fala: rapaz, Deus está querendo falar alguma coisa comigo aqui. E você lê e relê, mas você não entende, você não capta a mente de Deus, você não consegue perceber a revelação de Deus daquela palavra, mas aquela palavra não sai da sua mente, não sai do seu coração. Se você orar a Deus, falando: Pai, em nome de Jesus, faz com que o teu Espírito me revele a palavra, me faça entender, o Espírito de Deus te revelará. O Espírito de Deus te fará compreender o que Deus está querendo falar com você naquela palavra. O Espírito de Deus, ele é tão presente nas nossas vidas, queridos, que quando eu falo aqui essa pregação, ela fala de uma forma, com outra ele fala de outra forma, sabe? Para uns ele fala: olha, Deus me deu uma direção na área familiar. Aí para outro: não, Deus me deu uma direção na área financeira. Não, Deus me deu uma direção na área espiritual. A mesma mensagem pregada, o Espírito Santo de Deus trabalha nos nossos corações e nos faz compreender. Nos faz compreender. Você entende o que é pregado aqui, o que é anunciado aqui, chega ao teu coração, te faz compreender a vontade de Deus. Não é por causa da minha habilidade de fala, por ser claro e habilidoso em palavras, não. É porque o Espírito Santo de Deus trabalha no seu coração. Ele trabalha de uma tal forma no íntimo do teu ser que te convence, te constrange. Sabe, às vezes nós estamos ministrando algo aqui e alguém fala: pastor, mas hoje eu apanhei tanto e tal, e não sei o quê. Mas é o Espírito Santo de Deus trabalhando no coração, te convencendo, te mostrando a direção, a saída, o norte, porque Ele é uma pessoa, Ele fala, e além disso Ele nos ensina, como o versículo 26 diz aqui: Ele nos ensinará todas as coisas, e vos trará à lembrança todas as coisas, tudo quanto eu vos tenho dito. O que você estuda hoje, que às vezes amanhã você não se lembra do que leu, sabe? Muita gente usa isso como argumento: não, vou ler a Bíblia toda para quê? Depois não vou nem lembrar do que eu li. Mas se você ler, dando atenção, mesmo que amanhã você não se lembre, quando você precisar, o Espírito Santo te fará lembrar daquilo que você leu, porque Ele é aquele que traz à memória as Escrituras Sagradas. Ele é aquele que faz você lembrar de quem é Deus, quando você está nos tempos de aflição, quando você está no pior momento da sua vida, sabe, em desespero, não vê saída, é o Espírito Santo de Deus que vem em nós e nos traz memória quem é Deus, o que Ele já fez e o que Ele prometeu em nosso favor. Ele nos faz lembrar, mas além disso, além de falar conosco, além de ensinar, Ele também se entristece, Ele tem sentimentos. Efésios 4:30, Paulo vai dizer: não entristeçais o Espírito Santo. Não cause entristecimento à pessoa do Espírito Santo. Isso nos revela que o Espírito Santo, sabe, ele não é uma força, porque uma força não fala. Uma força não é capaz de falar. Uma força não tem capacidade, sabe, ele não é uma energia, porque a energia não é capaz de nos ensinar. Pastor, enfia o dedo na tomada para ver se o senhor vai voltar a enfiar o dedo na tomada novamente. Mas não é a energia que te ensinou, foi a fala de outra pessoa, do risco de enfiar o dedo na tomada, te ensinou. Não foi a energia. A energia não ensina. Então, ele não é uma energia, porque ele nos ensina. Ele não é uma influência, porque uma influência não se entristece, não tem sentimento. Mas ele é uma pessoa. Ele é uma pessoa que se faz presente, e conforme nós agimos mediante a palavra de Deus, nós podemos provocar nele alegria ou tristeza. Sabe quando você falar sobre entristecer o coração de Deus? É o Espírito Santo que você entristece. É a pessoa do Espírito Santo que se entristece. Quando você peca, quando você deixa de crer em Deus, quando você transgride os caminhos do Senhor, quando você é negligente com relação às coisas de Deus, quando você não anda em fidelidade, sabe, com Deus, você entristece a pessoa do Espírito Santo.
do Espírito Santo de Deus. Então isso tudo nos revela que o Espírito Santo é uma pessoa divina, que se relaciona conosco. É uma pessoa divina que veio para trazer esse relacionamento pessoal conosco. O Espírito Santo também ele é Deus. Ele é Deus. Jesus também revela aqui algo profundo sobre a natureza de Deus. Quando nós observamos o contexto no nosso texto, nós vamos ver que o Filho ora, o Pai envia e o Espírito Santo vem. É a Trindade em ação, né? Aqui nós vemos claramente a Trindade trabalhando, né? Trabalhando, versículo 16 diz assim: e eu orarei ao Pai e Ele vos dará outro Consolador. Jesus está orando, o Pai está enviando, o Espírito Santo está vindo para que possa habitar convosco para sempre. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber porque não o vê, nem o conhece, mas vós o conheceis, porque Ele habita convosco, estará em vós. Então, nós vemos a Trindade em operação. Isso mostra que o Espírito Santo não é uma criação de Deus, mas Ele é o próprio Deus. Para ficar mais simples, porque às vezes essa questão de Trindade às vezes dá um nó na cabeça, né? É como se fosse a água em 3 estágios: sólido, líquido e gasoso. Quando a água está congelada, ela é sólida ali, está? É como Cristo encarnado. Quando a água é apenas água ali, você não a pega, mas você a sente. Mas quando ela evapora, é mais volátil ainda do que a água no seu estado líquido ali, né? E o vapor seria como se fosse a pessoa do Espírito Santo de Deus. Então, nós temos aí Deus em seus 3 estágios: Pai, Filho e Espírito Santo. Os 3 são um, os 3 estão em unidade ali junto. E o Espírito Santo, ele é Deus. Ele é o Deus presente nas nossas vidas. Isso mostra que o Espírito Santo, ele não é uma criação, mas ele é o próprio Deus. E a Bíblia vai afirmar isso lá em Atos 5. Quando nós lemos Atos 5, versículo 3, nós vamos ler lá a história de Pedro, quando Ananias e Safiras vêm apresentar uma oferta diante de Deus ali, e eles mentem. Para quem que eles mentiram? Pedro vai dizer: porque mentistes ao Espírito Santo. Versículo 3. Atos 5, 3, Pedro vai dizer: porque você mentiu ao Espírito Santo. E aí Pedro vai dizer no versículo 4: não mentistes aos homens, mas mentistes a Deus. E às vezes você vai olhar os 2 versículos e vai falar: mas espera aí, mentiu ao Espírito Santo, agora mentiu a Deus? A quem que Ananias e Safira mentiu? Por ter mentido ao Espírito Santo, mentiu a Deus. Por ter mentido a Deus, mentiu ao Espírito Santo, porque eles são um só. Ao mesmo tempo que estão distintamente separados, também são um só. Ou seja, ao mentir ao Espírito Santo é a mesma coisa que mentir a Deus, porque o Espírito Santo é plenamente Deus, plenamente Deus. Agora, há algo que nós precisamos observar nesse texto de João 14, porque o versículo 17 ele nos traz uma coisa, traz algo interessante aqui. O versículo 17 diz assim: e o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece, mas vós o conheceis, porque ele habita conosco, convosco, e está em vós. 2 coisas aqui interessantes. Observa assim, o seguinte fato: ele habita convosco. O que é habitar convosco? É estar junto. Vocês estão comigo aqui. Vocês estão em mim? Não, vocês estão comigo, porque vocês estão no mesmo ambiente que eu, mas vocês não estão em mim. E Jesus falando aqui em João 14, ele está dizendo: ele está com vocês, mas ele também estará em vocês. Estará em vocês. 2 afirmações extremamente importantes para nós observarmos, porque o Espírito Santo, ele veio não só para estar conosco, mas ele veio para habitar dentro de nós, para nos fazer templo e morada do Senhor. Jesus, ele faz essa declaração extraordinária: ele habita convosco, ele estará em vós. Aqui Jesus revela um relacionamento profundo com o Espírito Santo. Antes da conversão, o Espírito Santo, ele está conosco. Porque o que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo de Deus. Sabe, eu posso pregar 24 horas para alguém, sentar e ler a Bíblia de Gênesis, Apocalipse, e explicar e esclarecer. Se o Espírito Santo de Deus não trabalhar no coração dessa pessoa, ela não se rende a Cristo. Ela não se rende a Cristo, porque a minha oratória, a minha capacidade de fala, ela não tem o poder de convencer alguém
a se render a Cristo. Só o Espírito Santo de Deus quem convence o homem. Então, isso é o Espírito Santo conosco. Quando estávamos separados de Deus, Ele trabalhava em nossas vidas, como Apocalipse fala, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, abrir a porta, entrarei com ele, cearei com ele e ele comigo. Ou seja, Ele estava pelo lado de fora, Ele estava conosco, Ele estava junto de nós, trabalhando nas nossas vidas, para nos convencer que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, para nos convencer que precisávamos de sermos reconciliados a Deus e que Jesus era o caminho. Mas quando nós aceitamos a Cristo como o Senhor e o Salvador das nossas vidas, Ele deixa de estar conosco para estar em nós. Porque nós abrimos a porta a qual Ele batia e Ele passou a entrar em nós e fazer de nós templo e morada de Deus, casa do Senhor, habitação do Senhor. Aqui Jesus revela esse relacionamento profundo, né? Antes da conversão, o Espírito Santo estava conosco. Ele foi quem nos convenceu do pecado, Ele foi quem nos mostrou que precisávamos de Deus, Ele foi quem nos revelou que Jesus Cristo era o Salvador. Foi o Espírito Santo quem nos conduziu até Cristo. Trabalhou nas... Você vê como que Ele é presente nas nossas vidas? E às vezes nós nem o percebemos. Às vezes nós damos glória a outra coisa pelo fato de termos vindo a Cristo e não reconhecemos o poder convencedor do Espírito Santo nas nossas vidas. Nós falamos, rapaz, olha, graças a Deus que eu tive uma grande sacada de reconhecer a Jesus e ir para a igreja. Foi a melhor decisão que eu tomei. Não, foi o Espírito Santo que te convenceu. Por que você teve a capacidade de sair da sua casa hoje e vir para a igreja? Porque o Espírito Santo trabalhou no seu coração e colocou o desejo de você vir aqui. Por mais que às vezes houvesse algo que tentasse te impedir de vir, que tentou te persuadir a ficar em casa, mas o Espírito Santo de Deus te convenceu e te fez você vir aqui. Foi Ele quem te trouxe. Porque ninguém vem aqui sem obra do Espírito Santo de Deus. Mas nós não percebemos. E por não perceber a sua ação, nós até tomamos para nós mesmos a glória da obra que é dele, que pertence a ele. Mas Ele é conosco, sempre trabalhando nas nossas vidas. Mas além de ser conosco, Ele veio para habitar em nós. Foi o Espírito Santo que nos conduziu até Cristo, mas quando nós recebemos a Jesus, algo mudou, porque o Espírito Santo passou a habitar dentro de nós. Paulo afirma isso em 1 Coríntios 3,16, ele diz, vocês não sabem que são santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vocês? Vocês são santuário, casa, morada de Deus, habitação de Deus. Olha que coisa gloriosa, olha que coisa majestosa, porque Paulo vai dizer a carta aos Efésios que nós fomos selados pelo Espírito Santo. O que é esse selo? O selo de que Paulo fala é quando os mercadores antigos mandavam suas mercadorias por navios a longas distâncias, sabe? Pegava num porto em Roma, ia para a Grécia, ia para o Egito, ia para um monte de outros lugares pelos navios. Os donos daquelas mercadorias pegavam os seus anéis, que eram selos, e marcavam a mercadoria para identificar como deles. É minha. Hoje vem pelo correio, vem pela transportadora, tem uma etiqueta, né? Tem o seu nome, tem o seu endereço. Naquele tempo tinha o selo, era o selo. E aquela mercadoria, quando chegava no destino final, ele olhava ou enviava os seus servos e eles identificavam que eram deles por causa do selo que estava na mercadoria. Hoje, eu e você, comprados pelo alto preço de Cristo Jesus na cruz do Calvário, nós temos o selo do Espírito Santo para que quando Satanás ou os anjos do Senhor olharem para nós, eles vejam, esse é de Deus. Este está selado com o Espírito Santo. Esse é templo e morada do Espírito Santo de Deus. Por que os anjos do Senhor acampam ao nosso redor e nos livra do mal? Porque nós somos marcados pelo Espírito Santo de Deus dentro das nossas vidas. Nós temos o Espírito Santo. Isso é algo, vamos dizer assim, algo automático. Você rendeu sua vida para Cristo, você tem o Espírito Santo de Deus dentro de você. Mas pastor, eu não falo em outras línguas.
Pastor, eu não tenho outros dons. Isso é outra história. Isso é outra parte. O Espírito Santo de Deus, ele habita dentro de mim e de você, mesmo que não haja manifestação dos dons do Espírito em nós, mesmo que não haja a revelação, ele está dentro de nós, porque ele é a garantia que nós temos de que pertencemos a Deus, de que somos de Deus, de que fomos comprados por esse alto preço. E então, como Paulo diz em 1 Coríntios 3,16, passamos a ser habitação, templo, morada de Deus, do Espírito Santo de Deus. Somos casa de Deus. Olha que coisa gloriosa e preocupante ao mesmo tempo. Gloriosa porque a presença gloriosa de Deus habitando dentro de nós. Preocupante porque às vezes nós ignoramos que somos templo do Espírito Santo de Deus e fazemos do nosso corpo o que queremos. Agimos de qualquer forma, vivemos de qualquer maneira, sabe? Fazemos, comemos, sabe? Coisas simples. Você vai lá e se entope de coisas que contaminam o seu corpo. Dopa o seu corpo com coisas que prejudicam os seus órgãos vitais. Sabe? As pessoas que estão aí nas drogas, estão no cigarro, estão no alcoolismo, estão na prostituição, sabe? Estão fazendo com o seu corpo o que elas querem. E quando nós somos de Cristo e temos o Espírito Santo de Deus em nós, o nosso corpo já não é mais nosso, pertence a Ele, foi comprado por Ele. E a presença do Espírito Santo habitando em nós. Então, precisamos manter o cuidado e o zelo para com aquilo que foi nos dado de forma temporária. Quando partimos para com Deus, já não habitaremos mais nesse corpo. Então precisamos ter o zelo com isso. Temos a responsabilidade de cuidarmos do nosso corpo, de cuidarmos daquilo que é a habitação do Senhor. Você já imaginou se você chegasse aqui nesse espaço que chamamos de igreja e tivesse um monte de lixo jogado, copo? Hoje nós tomamos café aqui na escola bíblica, né? É os copos jogados, é farelo de pão, é coisa suja de manteiga e etc, né? Um monte de sujeira. Se chegasse, você ia considerar como uma igreja, um lugar de habitação de Deus? Você fala, rapaz, aqui Deus não está não, nessa sujeira, nessa desordem. Mas quantas vezes a nossa vida está desordenada dessa forma? Sendo casa do Espírito Santo, sempre o templo do Espírito Santo de Deus. E às vezes pelo fato de não considerarmos a presença dele em nós, nós tornamos a nossa vida, deixamos a nossa vida de qualquer maneira. Vivemos desregrado, vivemos dissolutamente. Mas nós somos esse templo, e significa que a presença de Deus agora vive dentro do crente. Você não precisa ir, como nós falamos de João 4, né? Acho que foi domingo passado. Você não precisa ir no monte, Gerizim. Você não precisa ir no templo em Jerusalém. A presença de Deus habita em você. Então a presença de Deus está aonde você estiver. Por que a presença de Deus é real nesse lugar, nessa noite? Porque nós somos cheios da presença de Deus, estamos em comunhão. E a presença de Deus está aqui, porque nós estamos aqui, somos cheios da presença dele. Então, não é algo que depende dos sentidos. Jesus disse que o Espírito Santo seria o outro Consolador. Isso significa que durante 3 anos, Jesus foi o Consolador deles. Ele foi o mestre, foi o amigo, foi o guia, foi o conselheiro, mas agora ele iria voltar para o Pai. Então, o Espírito Santo viria para continuar essa obra na vida da igreja. Quando você está triste e precisa de consolo, a quem você recorre? Quando você está perdido na vida, a quem você busca direcionamento? Onde você busca direção? Sabe? Quando você se perde na sua caminhada, você não sabe o que fazer, você mete os pés pelas mãos e não sabe que atitude tomar. O Espírito Santo, ele está fazendo o papel de Jesus. Talvez você pensasse, se Jesus estivesse na terra, como esteve naqueles dias com os discípulos, eu ouviria e seguiria ele. Mas nós não estamos sozinhos. Ele foi para o céu, está sentado à destra do Pai, mas ele enviou alguém para estar conosco, assim como ele esteve, para nos guiar, para nos orientar, para nos ensinar a palavra, para falar conosco, para nos direcionar, para nos mostrar o caminho, para nos aconselhar, para nos trazer consolo quando estivermos em aflição. Queridos, nós só ficamos sós nessa caminhada por
ignorarmos a pessoa do Espírito Santo, porque mesmo ignorando, ele continua lá presente. É que nós nos fechamos dos nossos problemas e fechamos os olhos para a presença dele nas nossas vidas. Sofremos deliberadamente por ignorância, por mera ignorância, por rejeitarmos a pessoa dele. Precisamos nos atentar, queridos, a pessoa do Espírito Santo, ele está para continuar a obra que Cristo começou na vida dos seus discípulos. É para dar continuidade. Por que a igreja de Atos avançou? Porque eles tinham consciência de quem era o Espírito Santo de Deus e não rejeitavam, não fazia nada sem a orientação, sem a direção, sem o conselho do Espírito Santo. Eles oravam. Atos 13, que nós lemos agora há pouco. Nós acabamos de ler. Senhor, o que nós vamos fazer? Está aqui Paulo, está Barnabé, tem uns irmãos aqui, a igreja precisa avançar. Nos dá uma direção, Senhor, nós estamos orando e jejuando, pedindo ao Senhor, nos direciona. Quem falou? Foi Deus? Não, foi o Espírito Santo que habitava entre eles, no coração deles, e falou: não, separe a Saulo e Barnabé e envia eles, porque eu quero fazer por meio da vida deles algo. E às vezes nós estamos buscando conselhos humanos, às vezes nós estamos buscando, outros conselheiros, enquanto nós temos o melhor conselheiro habitando em nós, que pode nos orientar. A nossa maior falha é não dar ouvido à voz do Espírito Santo quando ele nos direciona. Mas pastor, eu não ouço a voz do Espírito Santo. Eu não consegui ainda ouvir a voz dele dentro de nós, dentro de mim. Queridos, a voz de Deus, ela pode ser uma voz audível. Eu tive essa experiência em 2009, quando estava em Sorriso, um dia sentado na praça. Deus já havia falado, meu coração já tinha entendido que ele tinha um propósito na minha vida para que eu me lançasse no ministério, fizesse parte, mas eu sempre fugia da responsabilidade. De muitas funções, de muitas tarefas, eu não queria nada, No máximo eu auxiliava em terceira, quarta, quinta posição, não queria nenhuma posição de destaque, nenhuma posição de visibilidade. E um dia eu sentado na praça em Sorriso, no centro em Sorriso, aí um irmãozinho lá pregando na praça, com a caixa de som lá, e falando que arrependei-vos, senão você vai para o inferno, Cristo está voltando e não sei o quê, aquele tipo de pregação. E aí passou uns meninos de skate e passou quase no pé do irmão que estava pregando, provocando ele. E ele virou para os meninos e falou: vocês vão cair, vão quebrar o pescoço e vai para o inferno. E no microfone, eu coloquei as duas mãos na cara e falei: meu Deus, misericórdia, que vergonha de ser crente nessa hora, pelo que esse irmão está falando no microfone. E como uma pessoa sentada ao meu lado, e estava só eu naquele banco na praça. Como uma pessoa sentada ao meu lado, o Espírito de Deus falou: ele não sabe e está fazendo, você sabe e está calado. Foi desse jeito. E a partir dali eu falei: Senhor, a partir de hoje, não sou mais Jonas, não precisa enviar baleia, eu não vou mais fugir, eu assumo a responsabilidade e me lancei ao ministério. E a partir dali, comecei a me entregar ao bom propósito de Deus. Porque ele falou audivelmente ao meu coração. Mas inúmeras outras vezes eu não ouvi a voz do Espírito Santo. Não é algo que todo dia eu estou aqui, o Espírito Santo está ali, no meu ouvido. Não é bem assim que funciona. Em outros momentos que eu precisei tomar decisões, eu orei, eu jejuei, eu clamei a Deus, e houve apenas uma paz interior, uma paz no coração. Eu não sabia explicar a razão do motivo daquela decisão, por que seria melhor ou por que seria certa, mas no meu coração dizia: é isso. Dentro de mim havia uma paz, uma segurança para aquela tomada de decisão. Às vezes a minha razão, a minha mente, o meu entendimento dizia algo contrário, mas dentro de mim havia uma paz que eu não entendia, que eu não conseguia explicar, para eu me dirigir para aquele caminho. É a voz do Espírito Santo, é uma voz interior nos direcionando. E às vezes nós ignoramos isso. Há a paz para tomar uma decisão, mas a razão diz outra coisa e nós seguimos a razão e não a paz interior da presença do Espírito Santo. E aí tomamos decisões erradas, fizemos escolha errada. Mas aí você lá na frente você pensa: mas a minha lógica dava tudo certo, a matemática batia, mas o Espírito Santo estava nos alertando para não ir. Lembra de Paulo? Quantas vezes ele quis ir para Roma ou para outros lugares e o Espírito de Deus o impediu de ir? Foi o Espírito Santo como uma pessoa parando: Paulo, para aí, você não vai? Não,
Foi algo no seu interior, como um testemunho interior, que o impedia de avançar. Então existem muitas maneiras do Espírito Santo falar aos nossos corações. Mas para isso nós precisamos ter consciência de quem Ele é e de que Ele habita em nós. Temos consciência e pararmos para escutá-lo, pararmos para buscá-lo. Sabe, às vezes existe um momento de, como alguns dizem, de solicitude, que é o momento de solitude, né? É o momento onde você se isola de tudo que é exterior, procura estar a sós com Deus para ouvir a direção de Deus. Tudo que você vai fazer é silenciar tudo, as vozes exteriores, as vozes da sua mente, a sua voz interior, para debruçar sobre as Escrituras Sagradas, para orar a Deus, para buscar a Deus, para ouvir a voz do Espírito Santo. Nós perdemos muito, queridos, porque nós não seguimos a direção do Espírito Santo. E a Bíblia vai dizer que os que são do Senhor são guiados pelo Espírito de Deus. É Ele quer nos guiar, Ele quer nos orientar. Ele é o próprio Deus, Ele sabe o que é melhor para nós. Ele sabe o bom propósito para o qual Deus nos criou, mas nós precisamos permitir que Ele seja o nosso condutor. O nosso condutor, assim como Jesus foi o mestre, foi o amigo, foi o guia, foi o conselheiro, o Espírito Santo de Deus, Ele é para conosco hoje. Ele é para conosco, Ele foi nos enviado com essa finalidade, com esse propósito. A diferença é que Jesus estava fisicamente em um lugar, mas o Espírito Santo pode estar com todos os crentes ao mesmo tempo. Ele é, como Deus onipresente, pode estar com todos nós em todos os lugares, não depende de um espaço, não está limitado ao espaço e ao tempo. Ele está conosco no culto, Ele está conosco em casa, Ele está conosco no trabalho, Ele está conosco nas lutas, nos momentos de dor, Ele está conosco. Você não está sozinho, não importa a situação. E aí nós olhamos para aqueles que nos abandonaram e falamos, meu Deus, estou só. Não, se você é de Deus, o Espírito Santo de Deus está com você, a presença de Deus está com você, aonde quer que você esteja. Se você não é de Deus, Ele está lá presente para te resgatar e para tirar da pior situação. Você nunca está sozinho, porque o Espírito Santo de Deus se faz presente com você, quer você esteja aonde você esteja, não importa o lugar, Ele se faz presente, Ele está presente junto de nós. E é interessante porque Jesus começa falando sobre esse consolo, mas Ele termina com essa maravilhosa promessa, né? Dizendo no versículo 18, não vos deixarei órfão, vocês não vão ficar órfãos. Nós não estamos, não é porque Cristo morreu e subiu ao Pai, que fomos largados à deriva nesse mundo, não. Embora esse mundo tenha tantas situações adversas, nós não estamos à deriva nesse mundo como alguém que não tem alguém para auxiliar. O Espírito de Deus, Ele está presente para nos auxiliar. A palavra órfão fala de alguém que foi abandonado, sem proteção, sem direção, mas Jesus está dizendo, vocês não vão ficar sozinhos, vocês não estão só nas lutas de vocês. Sabe, é por isso que Isaías 43 fala, quando passares pelos rios, serei contigo, quando passares pelas águas, elas não te afogarão, quando passares pelo fogo, ele não te queimará, nem a chama arderá em ti, porque Ele está presente conosco mesmo em meio às dificuldades, nos vales, nos desertos, Ele se faz presente, nós não estamos sozinhos. Deus nos deu um consolador, um ajudador, Deus nos deu um guia, Deus nos deu um conselheiro. O Espírito Santo não é apenas uma doutrina teológica, não, queridos, Ele é a presença viva de Deus dentro de nós. Por isso a pergunta que precisamos fazer hoje, temos vivido consciente da presença do Espírito Santo nas nossas vidas? Quantas vezes você lembra do dia a dia da pessoa do Espírito Santo? Quantas vezes você pede o auxílio dele, o conselho dele, a direção dele para a sua vida? Temos consciência de que ele existe, de que ele é uma pessoa, de que ele é o próprio Deus e que ele habita em nós? É estarmos sempre buscando o direcionamento dele. Porque se temos um conselheiro, por que não buscar conselho nele? Se temos um consolador, por que não buscar nele o consolo? Se temos um guia para nos orientar, para nos conduzir, por que não pedimos a Ele a direção? Às vezes nós acordamos de manhã, né? Amanhã, segunda-feira, um monte de coisa para fazer e acorda atrasado e sai desesperado, pegando os trem, correndo e vai embora e tal. Enquanto poderia falar, Espírito Santo,
me direciona. Por onde eu vou? Qual o caminho? Qual a primeira decisão a tomar? Que orientação o Senhor tem para mim para hoje? Eu preciso fazer tantas coisas, Senhor. Mas nós achamos muitas vezes que vamos perder o tempo, ou que o dia vai ser escasso, a hora vai ser escassa, não vai ser o suficiente se pararmos uns minutinhos para buscarmos a direção daquele que quer nos conduzir, daquele que quer nos guiar. Queridos, Deus nos deu o Espírito Santo para isso. Precisamos tomar consciência dele e buscarmos que ele possa ser o guia das nossas vidas, possa ser o nosso professor. Sabe, quando você sai da sua casa para vir para a igreja, seja para o culto ou para a escola bíblica, ora a Deus, fala: Pai, que teu Espírito me revela a tua vontade. Às vezes nós estamos precisando de direção e nós nem clamamos a Deus, nós nem oramos a Deus para buscar a direção de Deus. Eu lembro que eu sempre tive o costume de, antes de ir para a igreja, ter um momento, sabe, alguns segundos, alguns minutinhos de oração para falar com Deus. Deus, eu estou indo, eu preciso ouvir a tua voz, eu preciso da tua direção. E eu não me lembro de um dia que eu tenha sentado na cadeira da igreja, ouvido uma mensagem ou participar de um culto e não tenha ouvido a voz do Espírito Santo me direcionando. Porque nos momentos piores, mais intensos da minha vida, de tribulação, de angústia que eu vivi, todas as vezes que eu estive na casa do Senhor, na igreja, na congregação, o Espírito de Deus falou no meu coração. Falou comigo. Mas por quê? Eu sempre, antes de sair, falava: Senhor, eu estou indo e eu preciso da tua direção. E como eu já falei aqui, quantas vezes eu saí de casa decidido, eu vou lá, eu vou conversar com o pastor, eu vou abrir o meu coração para ver o que ele fala, porque talvez ele me dê uma direção. Chegava lá, sentava, o Espírito de Deus falava no meu coração, terminava o culto, eu ia embora, o pastor nem sabia do que eu estava vivendo, porque o Espírito Santo já tinha me direcionado, ele já tinha me dado a direção, tinha falado ao meu coração, porque ele fala, queridos, ele fala. Nós que não nos inclinamos para ouvir, porque quando aprendemos a caminhar com o Espírito Santo, nossa fé se fortalece, nossa vida espiritual cresce, e nossa caminhada com Deus se torna real e viva. Muitas vezes a nossa vida com Deus está se tornando mórbida, fria, sabe, rotineira. É a mesma coisa, é domingo ir para a igreja, sabe, é voltar para casa, é deixar isso, é não fazer aquilo, é não sei o que, um monte de regra, e não tem prazer. É ler a Bíblia e tal, e não tem prazer na lei do Senhor, e acaba perdendo os benefícios da pessoa do Espírito Santo. Jesus disse: eu orarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador. O Espírito Santo de Deus nos foi dado, Ele nos foi confiado, Ele nos foi entregue, mas nós precisamos abrir os ouvidos para a voz dele e tornar os nossos corações sensíveis à sua direção. À sua direção. Busque ouvir a voz dele. Busque. Porque às vezes nós limitamos o Espírito Santo ao simples mover, principalmente da oração em línguas. Ah, pastor, porque eu não oro em línguas. Eu não. O Espírito Santo habita em você. Porque Ele é o selo da garantia de que você é de Deus. Se você entendeu a sua vida a Cristo, Ele ainda não chegou ao ponto de transbordar, ao chegar ao ponto de você ter manifestações de dons. Manifestações de dons. Mas Ele já habita dentro de você. E você precisa ouvir a direção que Ele tem para a sua vida. Você precisa seguir o bom conselho dEle para você. Que aí você viverá a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para você. Amém?